Vamos neste momento para uma meditação na santa, bendita e gloriosa Palavra de Deus. Glória a Jesus. A Palavra de Deus é alimento, é o alimento para a nossa vida. Você hoje, para estar, assim como eu está vivo, estarmos vivos, muito bem, nós precisamos nos alimentar, precisamos tomar aquele café da manhã, o almoço, e alguns vão mais além, mas a verdade é que nós precisamos nos alimentar. O Senhor Jesus Cristo, quando ele estava sendo tentado pelo inimigo lá no deserto, ele contrapôs com esta palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra de Deus é o alimento para a nossa vida espiritual, para o nosso ser espiritual. E este alimento, ele influencia, ou a palavra de Deus influencia em toda a nossa vida. O que nos move é a palavra de Deus. A revelação que nos faz estar perto de Deus, se você já é uma pessoa que tem comunhão com Deus, já aceitou Cristo como seu Salvador, sabe muito bem que o que nos aproxima de Deus é a sua palavra e o seu Espírito que foi manifestado em nossas vidas. Nós soubemos que assim existia através da palavra. Nós o recebemos quando nos convertemos à santa palavra de Deus, ao Senhor Jesus através da sua palavra, e assim recebemos o seu maravilhoso Espírito Santo. Mas, amados, nessa tarde eu quero aqui trazer algo muito especial, porque muitos estão dizendo que Jesus Cristo não volta, não vai mais voltar. Outros estão dizendo que o arrebatamento já aconteceu, glória a Deus, e nós ficamos, muitas vezes ocorre isso por aí. Algumas pessoas têm a ousadia de dizer tais palavras, mas a verdade é que o arrebatamento, ele ainda não aconteceu, ainda vai acontecer. Mas o que é arrebatamento? Uma palavra tão falada nos nossos dias. Arrebatamento é a ação de arrebatar, ou seja, retirar algo repentinamente. Quando se tira algo ou alguém repentinamente, isso se chama de arrebatamento. Mas esta palavra, ela é mais usada para descrever, como Cristo, o Senhor Jesus Cristo, ele vai tirar a sua igreja aqui da terra, vai tirar o seu povo aqui da terra. Então, quando vai ser o arrebatamento? Quando Jesus irá voltar? Muitas pessoas têm a ousadia de marcar o dia do arrebatamento ou da volta do Senhor Jesus Cristo, mas a verdade é que o Senhor Jesus Cristo disse que aquele dia e hora ninguém sabe o dia e a hora. Porém, a palavra de Deus, ela nos dá sinais para que nós possamos ficar atentos a esta volta do Senhor Jesus Cristo. Possamos estar preparados, não é nem nos prepararmos, mas estar preparados para a volta de Jesus. Nós vemos na história da humanidade
e nos relatos bíblicos que todas as vezes que um grande evento estava para acontecer, sinais ocorriam, mas só viam esses sinais pessoas que abriam o seu coração, pessoas que estavam atentas e voltadas para a manifestação da palavra, da profecia que era falada nos seus tempos, nos tempos que essas pessoas viviam. Neste momento, nós estamos aqui profetizando algo através da palavra de Deus que está prestes a acontecer. Prestes a acontecer. E nós temos que nos preparar, nós temos que estar preparados, porque Jesus está voltando. Nos tempos, um grande evento que aconteceu antes, da era cristã, que foi o dilúvio, nós chamamos de era antediluviana. E o dilúvio, antes dele acontecer sobre a terra, foi avisado que haveria um grande dilúvio, uma grande inundação sobre a terra, e que as pessoas teriam que se voltar para Deus. Por quê? Porque em Gênesis, no capítulo 6, Moisés, quando ele escreve lá o livro do Gênesis, ele relata algo que aconteceu no coração de Deus, quando Deus olhou para a humanidade, que era um verdadeiro recado para aquelas pessoas. Em Gênesis 6 diz que Deus pesou em seu coração, pesou, a palavra mais forte no nosso português que é utilizada arrependeu-se de ter feito o ser humano sobre a face da terra, devido ao estado que o ser humano chegou, ao estado pecaminoso, de erro, de distanciamento do Criador. Então Deus, ele arrependeu-se ou pesou em seu coração em ter feito o ser humano. Gênesis capítulo 6 você pode conferir, e decidiu varrer o ser humano da face da terra, destruir o ser humano da face da terra. Mas aí é que está a situação. Deus, ele revelou este evento aos seus servos, aqueles que ouviam a sua voz, que estavam em sintonia com ele naquela época. E um desses homens foi Enoque. Em Gênesis, no capítulo de número 5, mostra o que Deus fez com Enoque. Eu acho extraordinário, por quê? Porque a vida de Enoque é um sinal do arrebatamento. Lá no capítulo 5, versículo 21, diz assim: e viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém, aquele famoso que viveu 969 anos. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Vejam que Deus o arrebatou da face da terra. Procuraram Enoque, um dos patriarcas, dos primeiros patriarcas, e ele não foi mais visto. Por quê? Porque Deus o arrebatou. Deus o tirou da face dessa terra antes que o dilúvio se abatesse sobre a face desse planeta lindo que nós vivemos. Então Enoque é um sinal do arrebatamento. Mas pastor, quanto tempo faz isso? Faz milhares de anos. Milhares de anos. E Enoque, ele fica como um sinal do arrebatamento, para o arrebatamento que está para acontecer. E a Bíblia diz que algum tempo depois, Deus, depois de ter chamado a Noé, Noé entra
na arca com a sua família, Gênesis capítulo 6, versículo 8, e vem o grande dilúvio. Glória a Deus. E amados, esse grande evento que envolve a vida de Enoque como sinal para o arrebatamento, envolve a família de Noé e o patriarca do dilúvio, que foi tirado do meio das águas com a sua família. Glória a Deus. Fica o Senhor Jesus em Mateus 24, deixa esse evento como um verdadeiro sinal para os nossos dias, quando ele diz assim, Mateus 24 e 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Que a sua vida esteja preparada para esse grande evento que ainda não aconteceu. Não aconteceu. Como eu me preparo, pastor, para esse grande evento? Se você ainda não aceitou Cristo como teu Salvador, a palavra do Senhor diz, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 9 e versículo 10, a saber, se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, e com a tua boca confessares, serás salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E esta é a palavra da fé que pregamos. Que Deus abençoe a sua vida maravilhosamente. Gostaria de fazer uma oração neste momento pela tua vida. Se seu coração foi tocado neste momento, seu coração foi tocado quando você ouviu esta mensagem, eu quero que você ore comigo agora em nome de Jesus. Faça essa oração comigo em nome de Jesus. Feche os seus olhos, abra o seu coração para Deus e ore comigo assim. Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra. Eu me arrependo dos meus pecados e das minhas falhas e entrego a minha vida a ti. Perdoe os meus pecados pelo teu sangue que foi derramado naquela cruz. Senhor, entra no meu coração, ó Senhor, me concede o teu Espírito Santo e me faz uma nova criatura. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te apresento, Senhor, estas vidas, meu Deus, que neste momento abriram os seus corações, Senhor, e a partir de agora estão iniciando uma nova jornada em tua presença, Pai. Abençoa, Senhor. Agora enche com teu Espírito. Ó Pai Celeste, acampa os teus anjos ao redor desta pessoa, do seu lar. Sim, meu Deus, enche do teu Espírito e dá uma vida nova, Senhor. Pai, assim também queremos te louvar por esses momentos tão especiais em tua presença. Sim, meu Deus. E nos abençoe para que possamos estar aqui mais e mais vezes, louvando o teu nome, trabalhando para o crescimento do teu reino aqui na terra. Em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo,
nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para todo sempre e eternamente. Amém.